Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso Ferramentas para a Alfabetização. E eu sou a Prof. Jéssica, sou responsável por esse curso, por estar trazendo as aulas aqui para vocês. E essa altura do campeonato você já deve saber, né? Que eu sou a Prof. Jéssica, trabalho aqui na Psicom e tudo mais. Bom, gente, nós estamos aí, então, fazendo um curso, né? Então, nós tivemos algumas outras aulas. Se você está aqui, você já assistiu outras aulas aí que eu deixei para vocês, certo? Bom, todas as aulas eu deixo materiais, eu deixo atividades e enfim, né? E aí você vai aprofundando os teus estudos. Na nossa aula de hoje, eu quero me deter um pouquinho sobre o papel da família na alfabetização. Então, nós tivemos muitos assuntos importantes abordados até aqui, alguns outros que a gente ainda vai ter, mas na nossa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o papel da família da alfabetização. Jéssica, é importante falar sobre isso? Sim, gente, é extremamente importante falar que a família ela tem uma responsabilidade muito grande no processo de alfabetização dos filhos também. Por quê? Porque nós, quanto educadores, não fazemos nada sozinho. Então, nós temos a nossa parte que nós precisamos fazer, mas é aquilo que eu sempre falo para vocês, e eu já falei aqui em outras aulas, que a alfabetização, ela é uma constante, ou seja, tá? Precisa ter uma continuidade do que a gente faz na escola, precisa sim ter uma continuidade em casa. Então, a gente dá início no processo de alfabetização, mas a família é extremamente importante, certo? Às vezes a criança tem uma certa dificuldade para se alfabetizar. A criança precisa de um cuidado maior, precisa de um estímulo específico, e às vezes isso depende muito da continuidade que vamos ter. Então, tudo que a gente passar para a criança na escola, ela precisa dessa continuidade em casa. Por isso, o papel da família é extremamente importante. E hoje eu vou trazer aqui para vocês alguns pontos para a gente conversar aonde entra, então, o papel da família. Bom, então, que é crucial, que é fundamental a família neste processo, já deixei claro aqui para vocês. Então, vamos entrar no nosso primeiro tópico, que é ambiente de leitura. Então, uma dica, um ponto que você pode passar para a família, por quê? Gente, é importante a gente entender que às vezes as famílias precisam desse toque, precisam deste, sabe, esse estalinho de dedo que a gente passa. Então, o que eu deixo de dica para você? Você pode estruturar, você pode montar um manual de dicas para a família, ou seja, um manual de dica para a família no processo de alfabetização. O que a família pode fazer? Quais são os estímulos que a família pode ter? O que a família pode planejar para que a criança passe por esse processo de alfabetização de uma forma mais tranquila, de uma forma mais estimulada. Por quê? Porque ela precisa ser estimulada a aprender. Então, às vezes na escola o tempo não é suficiente e preparar um ambiente para que ela possa fazer isso em casa é importante, né? Então, faz toda a diferença, né? Tem um toque especial, fora que ela vai ver que os pais estão com ela nesse processo, ela não está sozinha. Então, a família está ali junto, está apoiando, está tendo esses momentos. Então, é tudo junto e misturado. É uma dica muito junta aí, certo? Então, o primeiro ponto que eu coloquei aqui para nós é ambiente de leitura. Então, criar um ambiente que valorize a leitura, com acesso a livros, revistas e outros materiais, estimula o interesse pela alfabetização. Ler em voz alta para as crianças também fortalece essa habilidade. Então, por exemplo, aquela cena um pouco clichê que às vezes a gente sabe, né? Ah, vamos dormir, vamos contar uma historinha antes de dormir. Esses momentos que a criança, de leitura, de trazer livros, de mostrar, de ler em voz alta, faz total diferença neste processo. Por quê? Porque a criança, além de estar sendo estimulada, e está sendo estimulada pela família a aprender a ler, a aprender a escrever, né? Então, ela está interagindo ali, estão todos juntos passando por esse processo. Ela pode observar que ela não está passando por este processo sozinha, né? A família está ali junto, o pai, a mãe, o cuidador, enfim, quem cuida dessa criança, quem preza por essa criança, né? Então, planejar estes momentos de leitura faz com que a criança desperte o interesse, né? Em também participar, em também querer ler, querer ver as imagens, as palavras, enfim,
fazer uma construção junto é importante. E o outro ponto que está ali mais embaixo é a estimulação verbal. Então, conversar com as crianças, contar histórias, fazer perguntas, ajuda a desenvolver a linguagem e a compreensão. Isso amplia o vocabulário e a capacidade de expressão, tá? Então, por exemplo, esses dias, né, fomos fazer uma palestra ali numa escola de educação infantil e a prof que cuida dos bebês, ela falou que às vezes eles não respondem, né? Porque são bebês ainda. Mas eu passo o dia todo conversando com eles, e aí parece que eu tô conversando sozinha, mas eu tô conversando com eles. Enfim. O que eu digo para você? Esse ato que ela tá tendo de conversar todos os dias com as crianças é extremamente importante. Porque apesar de serem bebezinhos, eles não vão responder, porque eles ainda não têm a habilidade da fala, eles vão estar interagindo, eles estão sendo estimulados, né? E quando eles soltarem ali as primeiras palavras, eles estão sendo desenvolvidos para isso, né? Então, às vezes a gente não pensa, mas na verdade isso cai num plano muito maior. Então, quando a gente conversa com a criança, quando a gente estimula a conversa, às vezes pode ser que por vezes outra criança não vai responder, mas ela está sendo estimulada. Então, desde muito pequenininha, quando é trabalhada essa questão da fala com a criança, quando ela começar a desenvolver as primeiras palavras, ela já vai ter um vocabulário. E quanto mais conversa, quanto mais livros, como eu disse para vocês numa outra aula, quanto mais praticar a leitura, praticar a escrita, o vocabulário da criança aumenta. Então, ela vai ter outras palavras novas para usar, para se expressar, né? A gente vê hoje algumas crianças que têm um vocabulário tão pouco, né? Falam e repetem a mesma palavra, ou trocam palavras, enfim, tem um vocabulário reduzido. Quando nós trabalhamos e estimulamos a criança para que ela leia, para que ela escreva, consequentemente, o vocabulário dela também irá aumentar. Então, ela vai ter outras palavras para usar, outras palavras para se expressar. Ela vai ter novos meios para dizer aquilo que ela quer dizer. Então, o vocabulário aumenta, tá? Então, trabalhar muito essa questão verbal, contar a história, perguntar para a criança o que ela achou, o que ela acha, ou alguma história que ela gosta, praticar a escrita, praticar a leitura. O que você acha disso? Pedir a opinião da criança para que ela possa se expressar, para que ela possa falar. Isso ajuda muito, né? E são coisas simples. E é o que eu digo para vocês, e eu já vou dizer aqui. Às vezes, algumas coisas que eu posso estar falando aqui para você, ou que você mesmo vai falar para os pais, você vai pensar, nossa, mas isso é tão óbvio. E de fato é, mas é porque é o que eu sempre falo, o óbvio, ele precisa ser dito. Então, muitas vezes, a gente vai precisar dizer o óbvio, né? Por mais que, mas isso é tão, né? Todo mundo deveria saber, só que às vezes todo mundo deveria saber, mas não faz. Às vezes todo mundo deveria saber, mas às vezes também não sabe. Então, explicar a importância da leitura, explicar que isso é importante não somente na escola, mas isso é para preparar a criança, possivelmente, para a vida adulta. Então, a criança vai crescer, ela vai conviver em sociedade, ela vai precisar, em algum momento, ali se expressar, se comunicar. Então, é algo que a gente está plantando agora para colher. Uma árvore, né? Por exemplo, uma árvore, uma planta. A gente não planta hoje, amanhã a gente já está colhendo. Não, a gente planta hoje, a gente rega para futuramente colher os frutos. E isso acontece na alfabetização também. A gente está plantando agora para desenvolver essa criança para uma habilidade de leitura e escrita que vai ajudar na vida adulta dela depois. Então, vai ser para um plano muito maior. Certo, pessoal? Vamos passar, então, para os nossos próximos tópicos. Então, o próximo tópico aqui é atividades lúdicas, tá? Então, jogos de rima, jogos de música, tá? Que envolvam letras, palavras, tornam a atividade, tornam esse processo de aprendizagem, né, mais divertido, né? Então, a ludicidade facilita na absorção de conceitos, a gente sabe disso, né? Às vezes, é também uma coisa que a gente sempre costuma dizer, que, gente, fazer uma atividade, né, deixa eu dar uma baixada aqui, fazer uma atividade, por exemplo, né, no quadro, de copiar, de passar para o caderno, é importante, mas às vezes nem sempre a criança vai absorver.
né? Às vezes para ela é muita palavra, ou de fato ela realmente não conseguiu entender. E foi o que eu falei para vocês também. As crianças, elas têm maneiras diferentes de aprender. Então tem crianças que aprendem ouvindo, falando, vendo. E às vezes uma criança que ela aprende, né, vendo, ela é muito visual, às vezes trabalhar com textos, com palavras secas, digamos assim, para ela é muito difícil absorver. Ela não consegue absorver, ela tem uma dificuldade. Então, quando a gente trabalha com jogos lúdicos, além da criança conseguir absorver determinado conteúdo mais fácil, ela vai se interessar em fazer. Porque às vezes a atividade não é tão legal, às vezes a atividade não é tão importante, né? Às vezes é importante, mas para ela naquele momento outras coisas são. Quando a gente trabalha com jogos lúdicos, a gente está influenciando aquela criança, ou seja, estimulando ela positivamente a querer prestar atenção. Então, é uma dica que fica para os pais. Os pais podem sim ter joguinhos lúdicos, né? Joguinhos de tabuleiro, joguinho da memória, palavras com rimas, né? Então, ter esses jogos educativos em casa é extremamente importante. Por quê? Porque no meio de uma brincadeira, a criança está aprendendo. Ela pode sim aprender brincando, né? Ela pode, ela deve, ela é criança, a criança tem que brincar mesmo, né? É um direito da criança brincar. A criança é feita para isso, né? Para se divertir, para rir, para brincar, correr, gastar energia, e tem como fazer tudo isso e ainda aprender, né? Através de jogos lúdicos, de atividades lúdicas, de atividades que despertem o interesse pela leitura, né? De uma forma tão natural que às vezes nem ela percebe que ela está praticando a leitura. A gente percebe que aquele joguinho está servindo para praticar a leitura, para estimular a leitura, mas às vezes eles mesmos nem percebem. Então, estão interessados na brincadeira, estão envolvidos na brincadeira, que passe eles nem veem, né? E isso é importantíssimo. Então, trabalhar com atividades lúdicas é importante para a criança também. E o outro ponto que eu coloquei ali para vocês é modelagem de comportamento. As crianças aprendem observando. Se os pais ou responsáveis demonstram o valor da leitura e da escrita em suas próprias vidas, isso incentiva os pequenos a seguir o exemplo. Então, como eu falei para vocês em uma outra aula, né? Que nós, professores, somos espelhos dos nossos alunos e que a gente também deve praticar a leitura, né? Então, se eles veem que nós, professores, somos interessados em ler, vai despertar o interesse deles pela leitura também. Só que isso vale para a família. Por quê? Porque os pais também são os maiores exemplos e espelhos dos filhos. Então, se são pais que não expressam nenhum interesse por ler, pelo aprendizado, por que a criança expressaria também? Né? Ela vai ver, ela vai perceber que nem os meus pais estão ali interessados no aprendizado, por que eu me interessaria também? Né? Não faz nenhum sentido. Então, às vezes, acontece muito isso. Da criança ela não ser estimulada. Por quê? Porque não é de rotina dos pais terem esses momentos de aprendizagem, terem esses momentos de leitura. Às vezes os próprios pais não praticam tanta leitura quanto deveria. A criança, observando, percebe que não tem interesse, por que ela teria também, né? Então, isso que acaba ocasionando, às vezes, um problema maior, né? Porque quando ela percebe que os pais são interessados, fazem atividade juntos, estão lendo, estão praticando leitura, né? Ela começa a se interessar, ela vê que é algo legal, que é algo positivo, os pais estão fazendo, então vou fazer também. Então, influencia muito. Os pais, a família, o cuidador, a mãe, o pai, quem cuida, quem preza por essa criança, tem grande influência na vida dela, sim. E que essa influência possa ser de forma positiva, não negativa jamais. Então, que possa ser e possa acontecer de forma automática, né? Então, que esse processo possa ocorrer de forma automática. Bom, e para últimos afins, né? Eu coloquei aqui apoio emocional. Então, o encorajamento e o apoio emocional são essenciais. Celebrar conquista, por menores que sejam, cria confiança e a motivação para continuar aprendendo. E aqui também a gente entra no assunto que eu já falei para você, sobre o reforço positivo, né? Então, que os pais possam ser o reforço positivo dos filhos, né? Os cuidadores, enfim, da criança. Por quê?
a criança aprendeu uma sílaba sozinha, uma pequena palavra, por exemplo, a criança aprendeu a escrever casa, a criança aprendeu a escrever dado, e lê e escreve isso de forma natural, não precisa dizer onde está errado, porque ela já escreve perfeitamente. Gente, por menores que sejam as conquistas da criança, a gente sempre tem que trabalhar com o processo de elogios. Por quê? Porque o cérebro da criança, isso vale muito para a gente também, né? Eu falo da criança, mas as crianças são tão simples que às vezes para pensar neles a gente pode pensar em nós também. Então, por exemplo, quando nós fazemos algo positivo, nós gostamos de ser elogiado, isso nos faz bem, né? Inclusive, faz parte ali das linguagens do amor, né? Tem gente que precisa de palavras de afirmação. Desculpa. Então, por exemplo, quando a gente elogia a criança, o cérebro dela processa que isso é algo positivo, que isso que a gente está fazendo é legal, isso que ela está fazendo é positivo, está trazendo um retorno legal. Por quê? Porque ela está sendo elogiada para fazer. Então, quando a gente faz esse processo de elogios, de reforçamento positivo, a criança vai começar a perceber que o que ela está fazendo é positivo e ela vai fazer mais vezes, ela vai se interessar em fazer. Isso acontece com a gente quando recebemos um elogio. Quando nós fazemos uma tarefa que foi nos pedida para fazer, recebemos um elogio quanto a isso, nós ficamos como? Felizes. Se a gente recebe uma repreensão, a chance da gente não repetir é muito grande. E o cérebro da criança funciona da mesma maneira. Então, quanto menor... é muito pequeno, a criança aprendeu uma palavra ou foi algo simples, não importa. Faz uma comemoração, elogia, eu faço isso muito com os meus aqui. Então, elogia as crianças, né? E às vezes os pais, como eu vou dizer isso para vocês, às vezes as crianças esperam tanto a atenção dos pais que para elas um elogio é tudo. Por quê? Porque a gente sabe que a rotina é difícil. Às vezes os pais passam muito tempo, né, longe da criança, então às vezes eles ficam esperando por aqueles momentos. Então, uma dica que eu deixo para você, educador, e para você consequentemente passar isso para a família: elogie, por menor que seja, sempre trabalhe com elogios. Elogie a criança, fala que é isso aí, muito bem, você está indo muito bem, parabéns. Então, sempre elogie. Às vezes é importante para eles, né? Então, como uma última parte eu deixo aqui para você, promover a alfabetização em casa não apenas fortalece habilidades linguísticas, mas também constrói uma base sólida para o aprendizado do futuro. Então, foi o que eu falei para vocês. É como se fosse uma árvorezinha. Tudo que a gente planta, uma hora a gente vai colher. Então, num plano muito maior, a gente está praticando aqui com a criança para que num plano muito maior, isso eleve ela para a sociedade e a vida adulta. Bom, gente, chegamos ao final de mais uma aula, tá? E como tarefa, tá aqui, como eu sempre deixo para vocês, nossas 3 tarefas. Então, a primeira, leia o seu e-book, tá? Que eu deixo aqui junto para vocês. Tem as atividades e tudo mais, as anotações, faça as suas anotações. E por último, o feedback, tá? O que é o feedback? Você chama a gente no WhatsApp, e eu já falei isso, acho que nas outras aulas. Você vai chamar a gente lá, você vai mandar um áudiozinho, um textinho, ou um videozinho seu sobre a aula, o que você achou. Se você quiser fazer um breve resumo da aula e mandar lá também. Enfim, é o seu momento de dar o seu feedback. E isso nos ajuda muito, porque através do seu feedback a gente sabe se vocês estão gostando, se está sendo produtivo para você, se está sendo de grande valia, que é o que a gente espera, porque esse é o nosso objetivo. Certo, pessoal? Um beijo, bons estudos para você e nós nos vemos aqui na próxima